Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Eliseu e os Rapazinhos Zombadores, encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. O texto bíblico diz assim: Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. E dizia-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Ao fazermos a leitura desse texto, essa passagem pode nos parecer injusta e cruel. Pode nos parecer que o castigo recebido pelos jovens zombadores foi um castigo desproporcional a uma simples brincadeira de mau gosto. Talvez a nossa inclinação seja a de achar que o profeta Eliseu foi implacável para com eles. No entanto, para compreendermos melhor esse texto, é necessário que nós nos situemos no contexto histórico e espiritual do povo, para o qual o profeta Eliseu tinha sido instituído boca de Deus e porta-voz de sua palavra em Israel. Todos nós sabemos que o Reino Unido, deixado pelo rei Davi, foi dividido em 2 reinos durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. O Reino do Sul era formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, e tinha como capital a cidade de Jerusalém. O Reino do Sul também era conhecido como Judá. O Reino do Norte era formado por 10 tribos e tinha como capital a cidade de Samaria. O Reino do Norte era conhecido por 2 nomes diferentes, Israel ou Efraim. Eliseu desenvolveu o seu ministério profético no Reino do Norte, assim como o profeta Elias. O primeiro rei do Reino do Norte foi Jeroboão, que tomou a decisão de construir 2 bezerros de ouro, para que o povo não precisasse ir a Jerusalém para adorar. Um dos bezerros de ouro ele colocou em Dan, e o outro ele colocou em Betel. A partir desse momento, o rompimento com a verdadeira adoração em Jerusalém aconteceu e o Reino do Norte mergulhou profundamente na corrupção espiritual. O povo começou a se envolver com a idolatria, adorando a falsos deuses, adorando e queimando incenso a Baal. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, que o profeta Eliseu foi instituído por Deus como sucessor do profeta Elias. O profeta Elias teve um ministério muito ativo, principalmente no que diz respeito à sua oposição à rainha Jezabel e ao rei Acabe, que também afundaram o povo de Israel em uma perniciosa idolatria. Um dos episódios mais conhecidos desse momento histórico é encontrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que narra o episódio no qual Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo e Deus respondeu à sua oração com fogo, consumindo assim o holocausto oferecido pelo profeta. Elias também é conhecido por ter sido o profeta que foi elevado ao céu diante dos olhos de Eliseu, quando um carro de fogo, com cavalos de fogo, o tomou e Elias subiu ao céu num redemoinho. Depois que Elias subiu ao céu, Eliseu se apresentou aos discípulos dos profetas e disse o que havia acontecido. A seguir, na cidade de Jericó, as águas não eram boas para o consumo, e os discípulos dos profetas fizeram Eliseu saber a respeito disso. Então ele pegou determinada quantidade de sal em um prato novo e lançou-a sobre as águas do manancial.
Então as águas se tornaram boas para o consumo. Assim Eliseu começou o seu ministério profético. Foi diante desse cenário que certo dia Eliseu se dirigiu a uma cidade chamada Betel. O nome Betel significa casa de Deus. Mas naquele momento histórico, Betel era uma das duas cidades que tinha recebido um bezerro de ouro para que o povo pudesse adorá-lo. Essa atitude de Jeroboão foi uma afronta ao Deus de Israel, porque Betel, que significa casa de Deus, tinha se tornado casa de iniquidade, casa de idolatria, pois agora tinha um bezerro de ouro para ser adorado. E assim o povo de Israel seguia em sua corrupção moral e espiritual. É interessante nós observarmos no versículo 23 que Eliseu subiu de Jericó a Betel. O texto fala subir porque o caminho de Jericó a Betel era de aproximadamente 1.130 metros caminho acima. Talvez nesse contexto os rapazinhos estivessem gritando para Eliseu: sobe calvo, porque era para ele subir o morro. É importante observarmos que esses jovens saíram da cidade com o objetivo de encontrar Eliseu pelo caminho. O encontro de Eliseu com aqueles jovens não foi por acaso. Eles saíram intencionalmente para encontrar com Eliseu pelo caminho, possivelmente em um lugar deserto. Esses rapazinhos não eram jovens inocentes. Estudiosos bíblicos, ao analisarem os termos em hebraico que se referem a esses jovens, chegam à conclusão de que não eram crianças inocentes, mas que tinham a idade a partir de 17 ou 18 anos. Não eram crianças inocentes que não sabiam o que estavam fazendo. Eram jovens ímpios e idólatras que certamente se opunham à mensagem de Eliseu. É possível que eles não tivessem apenas a intenção de zombar de Eliseu, mas também de maltratá-lo e até mesmo de matá-lo. Talvez esperassem um local deserto para abordar o homem de Deus. O profeta estava sozinho, correndo grande risco, e possivelmente aqueles jovens estavam mal intencionados. Eliseu era uma ameaça à idolatria de Israel e isso incomodava a muitos, pois assim como Elias, a sua mensagem também seria uma mensagem dura, convocando o povo a um concerto com Deus, a um verdadeiro arrependimento e a voltar a adorar o Deus de Israel. Esses jovens viviam em Betel, adoravam a Baal, viviam na cidade que tinha se tornado o centro do culto pagão, pois era nessa cidade que os reis do Reino do Norte ofereciam seus sacrifícios aos falsos deuses. É necessário que olhemos com os olhos espirituais e, se assim o fizermos, poderemos ver quão grande risco estava correndo o homem de Deus. Voltando ao texto, nós lemos que aqueles jovens zombavam de Eliseu, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Com essas palavras, aqueles jovens estavam questionando o ministério profético de Eliseu. Eles não estavam falando para Eliseu subir na caminhada, mas estavam provocando Eliseu a subir para o céu, assim como Elias tinha subido. Como sucessor do ministério profético de Elias, Eliseu foi provocado a subir para o céu. Se Eliseu não fizesse nada, correria o risco de perder a autoridade de seu ministério profético. O reconhecimento do ministério profético de Eliseu estava em jogo. Se não acontecesse nada, Eliseu não seria respeitado como profeta do Deus de Israel. É importante entendermos que havia algo espiritual naquela zombaria. Não era apenas uma brincadeira de mau gosto. É importante que entendamos isto. Quando eles zombavam de Eliseu gritando que era para ele subir, eles não estavam se referindo ao fato de Eliseu ter que subir o morro para chegar ao seu destino, mas estavam zombando de Eliseu, porque o profeta Elias tinha sido elevado ao céu. Elias subiu ao céu no carro de fogo, e agora aqueles jovens estavam querendo dizer: se você é profeta como Elias, então sobe também calvo, sobe calvo, sobe calvo.
E se esses jovens chegassem à cidade de Betel dizendo que tinham zombado de Eliseu e nada tinha acontecido, então Eliseu estaria desmoralizado e seu ministério profético seria um fracasso porque não seria reconhecido pelo povo. A autoridade profética e o seu reconhecimento como homem de Deus estavam em risco. A provocação tinha sido um desafio à autoridade de Eliseu como profeta. Eliseu, sendo alvo de zombaria e estando sozinho diante de um grande número de jovens, não teve alternativa a não ser apelar pelo socorro divino. Ele amaldiçoou aqueles jovens em nome do Senhor, para deixar bem claro que o que ele estava fazendo era em nome do Deus de Israel. Ele queria mostrar que não tinha vindo de moto próprio, que não tinha vindo por si mesmo, mas que ele tinha sido enviado por Deus. E essa prova ele deu quando usou o nome de Deus como autoridade. Eliseu queria mostrar que ele tinha sido levantado pelo Deus de Israel e que ele tinha sido instituído profeta pelo Deus de Israel, e foi em nome do Deus de Israel, o Israel que havia deixado de adorá-lo e escolhido adorar a Baal, foi em nome desse Deus, do Deus de Israel, que Eliseu amaldiçoou os rapazinhos, e imediatamente Deus permitiu que 2 ursas saíssem do bosque e despedaçassem 42 daqueles jovens. Essas ursas representam o juízo divino que viria sobre o reino do norte por causa de sua corrupção e idolatria. E essa punição veio quando a Assíria invadiu Samaria e levou o povo de Israel para o cativeiro assírio. Nunca mais se ouviu falar das 10 tribos do reino do norte. Todos os habitantes pereceram, exceto alguns remanescentes dessas 10 tribos que fugiram para o reino do sul, e por causa disso a identidade das 12 tribos de Israel foi preservada. Quando a Bíblia diz que as ursas mataram 42 daqueles jovens, isso nos mostra que havia um grupo muito maior provocando o profeta. É mais provável que os jovens que escaparam do ataque das ursas voltaram para a cidade e começaram a falar para os habitantes da cidade tudo o que tinha acontecido, de como Eliseu os tinha amaldiçoado em nome do Deus de Israel, de como as 2 ursas saíram ao encontro deles, de como elas mataram os seus colegas. Eles contaram tudo, e os habitantes da cidade, ouvindo com atenção, agora estavam entendendo que Eliseu tinha sido um profeta levantado por Deus no lugar de Elias. Deus engrandeceu o nome do seu profeta no meio do povo. Deus honrou o seu profeta no meio do povo para que eles reconhecessem Eliseu como seu enviado. A partir de agora, Eliseu seria reconhecido como profeta de Deus em Israel. Essa mensagem nos permite extrair diversas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação diz respeito ao fato de Eliseu desenvolver seu ministério em meio a um povo idólatra corrompido moral e espiritualmente. Assim também, hoje, Deus nos tem chamado para pregar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo a um mundo corrompido moral e espiritualmente, nos dando a missão de pregar o Evangelho a uma sociedade que tem desprezado a mensagem da salvação. A segunda aplicação diz respeito ao fato de o inimigo tentar intimidar Eliseu no início de seu ministério. Da mesma forma, hoje ele tentará fazer com que desistamos da carreira cristã que nos foi proposta por Deus. Devemos seguir firmes, sempre abundantes e constantes na obra do Senhor, cumprindo fielmente o chamado de Deus para as nossas vidas. A terceira aplicação diz respeito ao fato de Deus estar presente na vida de Eliseu. O profeta não estava sozinho em sua caminhada. Da mesma forma, Deus está sempre conosco, nos guardando e nos capacitando em nossa caminhada cristã. A promessa do Senhor Jesus é esta, de que Ele estaria para sempre conosco.
A quarta aplicação para as nossas vidas diz respeito ao fato de Deus honrar o seu profeta, confirmando o seu ministério diante de um povo idólatra e corrompido. Da mesma forma, Deus deseja nos honrar e confirmar o nosso chamado diante do mundo, nos capacitando e nos revestindo com poder para sermos testemunhas do Senhor Jesus. A quinta aplicação está relacionada ao fato de Eliseu sair vitorioso, mesmo diante de uma situação adversa. Ele estava sozinho, seguido por um grande número de jovens. Assim também acontecerá conosco. Não importa quão adversa seja a situação que estejamos vivendo, o que importa é que Deus está conosco e Ele tem poder para reverter toda e qualquer situação em favor de seus servos e nos dar a vitória. Em 1 João capítulo 4, versículo 4 está escrito que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Que esta mensagem possa nos fazer compreender mais a respeito da fidelidade de Deus e de sua presença em nossas vidas. Que o profeta Eliseu seja um exemplo para nós e que sejamos sempre firmes e constantes na obra do Senhor, cumprindo fielmente o nosso chamado. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que esta mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.